Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru. Este é o Espaço Aberto. Segundo dados do último censo demográfico, o total de pessoas idosas, ou seja, com 65 anos ou mais, passou dos 10% da população brasileira. Isso significa que o número de idosos no Brasil cresceu mais de 57% nos últimos 12 anos. A tendência é mundial. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima, que em 3 décadas haverá a mesma quantidade de idosos do que de crianças. A população está envelhecendo, mas será que a gente está preparado para isso? Quem conversa sobre esse assunto com a gente é o professor da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, Anderson Zago, que também é coordenador do projeto UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Carolina. É um prazer estar aqui conversando com um tema tão emergente, tão interessante, né, para nós brasileiros e, na verdade, mundial, né, não só no Brasil. Sim, como a gente falou, é um tema mundial. E para a gente começar a entender isso, o senhor consegue explicar para a gente brevemente os principais fatores que levaram a esse envelhecimento da população? Na verdade, existem dois fatores principais. O primeiro é a redução da natalidade, do nascimento, que acaba invertendo um pouquinho aquela base da antiga pirâmide, né, etária, que hoje já não se fala mais pirâmide, porque ela já não tem mais uma característica de pirâmide, né? E o segundo fator é a melhoria na qualidade de vida desta população, o que confere para eles uma expectativa de vida maior, né? Então, conforme eu avanço algumas tecnologias, principalmente no contexto de saúde, a gente acaba tendo uma longevidade maior, e isso contribui para que os nossos idosos consigam atingir idades mais avançadas. E os efeitos desse envelhecimento da população, eles são diversos, né? Eles atingem a economia, o mercado de trabalho, a questão previdenciária, o planejamento urbano e a saúde também, que a gente vai focar aqui, porque é a área aqui do nosso convidado. Então, nesse quesito, pensando no envelhecimento da população e na saúde dessa população, o Brasil está ou tem se preparado com políticas públicas que deem conta desse novo contingente de idosos? Infelizmente, a resposta não é muito positiva, pelo menos é o que a gente tem visto aqui na nossa região, né? Já faz um bom tempo, pelo menos 10, 20 anos atrás, que a gente já vem falando que a população está envelhecendo, que a expectativa de vida vai aumentar, e, infelizmente, as ações elas são muito restritas, muito pequenas dentro desse contexto aí de proporcionar autonomia, qualidade de vida ao idoso, né? Seria muito vantajoso, né, para o poder público, por exemplo, você propor ações que acaba diminuindo, por exemplo, o número de doenças, a incidência de agravos de saúde, e que vai desafogar, por exemplo, o SUS, vai desafogar o hospital, a área médica, né? Que a gente sabe que, infelizmente, está sobrecarregada, né? Mas essas ações ainda são muito pequenas, né? E quais seriam essas ações que eu acho que é o principal, né, o principal contexto dessa nossa conversa? Seriam ações simples, ações que possam mudar o estilo de vida da pessoa, né? Veja, se nós olharmos para o idoso hoje, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Que é um idoso que fica em casa sem fazer nada, que tem grupos de atividade que são limitadas a tricô, a atividades mais sedentárias. Não que isso não seja importante, não é isso que eu estou falando, mas somente essas atividades elas acabam limitando a questão de benefícios na saúde, né? Diferente, por exemplo, se eu tivesse um grupo de idosos em que a todo momento está fazendo alguma coisa, seja artesanato, seja grupo de atividade física, seja coral, independente do que for, lógico, tem que ser de acordo com o gosto da pessoa,
Mas quando eu acabo envolvendo o idoso em outras atividades, eu acabo tendo um benefício tanto de saúde mental quanto de saúde física, cardiovascular, imenso, né? E veja, eu não estou falando de nenhum bicho de sete cabeças, de nada, de nenhuma ação que envolva um investimento absurdo, né? É coisa simples, mas infelizmente é muito pouco, pelo menos aqui na nossa região que a gente vem observando, né? E já que o senhor está falando que essas ações são relativamente simples, quais são os desafios para implementá-las ou expandi-las? Veja, hoje vou falar especificamente do nosso projeto aqui, antecipando um pouquinho, né? Qual a ideia do nosso projeto? É que a gente consiga expandir as atividades que eu faço em um local aqui da cidade de Bauru, expandir nos bairros, cada bairro ter o mesmo projeto, né? A dificuldade estaria na contratação de um profissional para realizar esse projeto, né? Então, se eu tivesse um professor de educação física em que pudesse ir nos bairros propondo atividades, propondo essa movimentação em termos de diversas atividades que podem ser feitas, com certeza o resultado em termos de saúde seria outro. Mas a gente esbarra em algo que é relativamente simples, que é a contratação de um profissional. Certo. E agora falando do envelhecer da população, já que o senhor também está trazendo tantas atividades, tantas coisas ativas para a vida desses idosos, né? Olha só, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado gradualmente, né? Hoje está em cerca de 77 anos, mas a projeção é que em 2060 chegue a 81 anos. Isso, se pensar lá no começo do século, era muito menos do que isso. Então, como que o envelhecer hoje é diferente do envelhecer de antigamente? Esse idoso, ele está envelhecendo com mais saúde, está envelhecendo mais ativo, menos dentro de casa, como o senhor comentou, que às vezes a gente ainda pensa nesse idoso dessa maneira antiga? Ô, Carolina, você falou uma palavra aí que é fundamental quando a gente trata sobre esse tema, que é como o idoso está envelhecendo, né? Eu costumo falar para os meus alunos aqui assim, não me interessa qual a idade que a pessoa vai falecer, não me interessa isso. Para mim, interessa que nos últimos 5 anos, como que ela viveu, né? Será que ela viveu de forma independente, que ela viveu com qualidade de vida? É claro que uma coisa leva a outra. Se eu estou com uma boa qualidade de vida, há uma tendência de eu prolongar, né, essa minha vida. Tudo bem. Mas você percebe que o foco principal não é em qual idade eu vou morrer, mas é em como eu estou vivendo para chegar até a idade que eu tiver que chegar, né? Então, se eu morri com 75, 80, 90, é indiferente, né? O importante é que eu viva bem até essa idade, né? Então, esse eu acho que é o grande foco. E o que a gente percebe é quadros de depressão muito acentuados, né? Está aumentando muito esses quadros. Por quê? Por causa do isolamento social. Tivemos aí o problema de pandemia um tempo atrás, tudo bem, mas já ultrapassamos essa fase, né? Não temos que ficar pensando mais que o idoso tem que ficar dentro de um quarto fechado, enfim. Muito pelo contrário, ele tem que sair. Nesse sair, ele precisa ter condições de sair. Então, por exemplo, o idoso quer ir na igreja rezar, né? Então ele precisa ter condições psicológicas ele precisa ter condições físicas, então ele tem que ter força na perna para conseguir subir uma escada, por exemplo, de forma independente, né? Quando a gente começa a trabalhar com essa forma de viver, com esse estilo de vida, eu consigo afirmar que ele está envelhecendo de forma boa, com qualidade de vida. Que é o importante, né? E aí a gente chega ao projeto NAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, que foca muito nesse envelhecimento saudável. O senhor poderia explicar um pouquinho do que trata o projeto, o que ele faz, como que ele trabalha com essa população? Sim, esse projeto ele entra muito dentro dessa proposta que eu acabei de falar, né? De diversificar o rol de atividades que o idoso pode fazer. Então, atualmente, nós temos 6 projetos
que são cadastrados aqui na UNAT, tá? 2 com relação a um programa de exercício físico, né? Só que um é para idosos com doenças crônicas, hipertensão e diabetes, e um outro é especificamente para a doença de Parkinson, né? E aí nós temos outros projetos, um de artesanato, um de coral, um de locução de rádio, né? E um outro que é de jogos de raciocínio lógico, matemáticos, né? Então, veja, nós tentamos abranger diversas áreas que vão beneficiar o idoso. Quer dizer, eu preciso pensar, eu preciso usar minha mente, eu preciso me exercitar, eu preciso interagir com outras pessoas, né? Então, a UNAT aqui, na universidade, ela tem esse propósito de gerar eu diria, uma atividade multiprofissional. E é interessante, sim, que realmente trabalha não só a parte da saúde, mas toda essa parte de convivência em comunidade, em grupos. Tem algum compartilhamento assim de feedback que os participantes do projeto trazem até vocês? Na verdade, aí a gente acaba utilizando muito as redes sociais, né, dos projetos em que a gente acaba fazendo pequenas entrevistas, pequenos relatos e filmando as atividades que acontecem. Né? Eu acho que a gente peca um pouquinho nessa divulgação dessas atividades. E agora, pensando no pessoal que está assistindo esse conteúdo, o senhor poderia dar algumas dicas, alguns ensinamentos e dicas, né, voltadas para esse público 65+, que essa experiência com o projeto ou trabalhando com os idosos acabou proporcionando e que agora daria para a gente compartilhar para quem está assistindo? Eu acho que a maior dica e o maior desejo que eu tenho, né, é que os idosos eles não tenham mais tempo de fazer outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Eles estão tão engajados com outras atividades que eles não têm mais tempo para nada, né? Então, esse eu acho que é o sonho de todo mundo aqui que trabalha com esse público. A gente costuma falar bastante que várias cidades propõem o Centro-Dia do Idoso, né, que é um pouco diferente das instituições de longa permanência, porque o centro-dia, a ideia é que o idoso passe o dia inteiro neste local, né, mas vai dormir em casa, né, não vai dormir no local ali, né? Ele vai passar o dia, né, nesse centro-dia realizando diversas atividades, né? O problema é que ainda existem alguns centro-dias que não desenvolvem atividades, que ficam mais numa atividade voltada para televisão, mais sedentária, né? Mas eu conheço alguns centros-dias em que o idoso realmente não para e fica realizando diversas atividades. Eu acho que a principal dica é: procure um lugar desse, um lugar em que você consiga desenvolver diversas atividades, tanto as que você gosta como as que você não gosta, porque uma mão lava a outra, né? Você ajuda um e o outro te ajuda. E para a gente terminar mesmo, agora uma outra dica para talvez quem esteja nos assistindo que não é idoso ainda, mas como a gente está vivendo esse envelhecimento populacional e a tendência é que, se não for a maioria, tem uma grande parte da população que vai ser idoso, o que tem que mudar nessa mentalidade para tratar o envelhecimento de uma maneira diferente do que a gente pode ser que esteja vendo hoje? Veja, o processo de envelhecimento é um processo natural que todos nós vamos passar e ele é crônico. Então, ele vai acontecer com todo mundo, né? A grande questão é, dependendo do seu estilo de vida hoje, você vai ter um envelhecimento que é compatível com o que você faz hoje. Então, se eu sou muito ativo, muito provavelmente meu envelhecimento não vai ter tantas consequências deletérias. Se eu sou menos ativo e tenho um estilo de vida mais sedentário, provavelmente as consequências vão ser, né, mais visíveis, né? Então, é, a grande questão é: quanto mais treinado você for hoje, ou quanto maior a diversidade de atividades que você fizer hoje, melhor para o seu envelhecimento.
né? Então, mas eu já estou com 50 anos, já passou da minha idade. Não, não passou, né? Nunca é tarde para começar. O nosso organismo nunca perde o poder de treinabilidade. Então, comece o mais rápido possível. Começar a fazer o quê? Exercício, alimentação, atividades sociais, que é importante, né? Enfim, não fique somente com o estilo sedentário. Essa eu acho que é a grande mensagem. Tá aí uma mensagem importante aqui para a gente do Espaço Aberto. Muito obrigada, professor Anderson Zago. Lembrando, então, que a gente está falando do envelhecimento da população, mas também desse projeto da Unesp, o NAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Muito obrigada, professor, e obrigada a você também que acompanhou o Espaço Aberto, esse conteúdo da TV e Rádio Câmara Bauru.